Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso tema que nós começamos domingo passado, falando sobre os reis de Judá. Nós lançamos um tema para nós ministrarmos este ano sobre os reis de Judá. E o tema é vitória pela obediência à palavra do Senhor. E domingo passado nós falamos do rei Roboão. E hoje nós vamos ler algumas passagens que falam sobre o rei Abias, que é o filho de Roboão, neto de Salomão, e poderia dizer bisneto de Davi. Amém? Esta é a linhagem de Davi, que seguiu ao reinado sul, ao reino de Judá. E nós vamos ver o que a palavra do Senhor tem aos nossos corações quando nós lemos os relatos do rei Abias. Damos graças a Deus por isso. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 13. Eu quero ler 12 versículos com os irmãos. Fica a sua Bíblia aberta nesse texto e oramos ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, aqui nós estamos, Pai, mais uma vez com a incumbência de falar da Tua palavra, de ministrar a Tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Teu Espírito Santo ministrou no meu coração durante esta semana, para trazer para a igreja neste domingo. Fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Em dias em que nós estamos vivendo, dias difíceis, de muitas informações, dias corridos para muitas pessoas, Pai, mas aqui nós estamos para a glória do Senhor, para aprender da Tua palavra, ó Senhor, porque nós sabemos que somente do Senhor vêm as melhores coisas, os melhores dons, as melhores bênçãos, só pode vir do Senhor, porque o Senhor é o único Deus que pode derramar bênção sobre as pessoas, sobre aqueles que Te adoram. Em nome de Jesus, nós oramos, nós Te agradecemos para a glória do Senhor. Os irmãos que não vieram domingo, quero fazer um breve relato do que aconteceu para nós chegarmos aos reis de Judá. A Bíblia, no Velho Testamento, fala sobre a história de Israel, o chamado de Abraão, e assim sucessivamente, Jacó, Isaac, ali os patriarcas, e por último nós temos ali na Bíblia relatando quando o povo de Israel, através da família de Jacó, vai para o Egito. No Egito eles ficam ali aproximadamente 450 anos, trabalhando para os faraós, e nos últimos anos o povo de Israel estava trabalhando como escravo dos faraós, e a Bíblia diz que Deus então levantou Moisés. A história de Moisés está ali na Bíblia, os irmãos podem ler no Velho Testamento, Gênesis, vai ali está a história de Moisés, como tudo isso aconteceu. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés então para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés ficou no deserto por 40 anos, se eu não me falha a memória, depois que ele fugiu do Egito. E Deus chamou ele através de uma sarça ardente que pegava fogo. Ali Deus falou com Moisés, chamou Moisés para que fosse ao Egito tirar o seu povo. E a Bíblia diz que Moisés obedeceu à voz do Senhor depois de muita insistência. Moisés endureceu o coração, Deus fez prova com Moisés. Está ali também no livro de Gênesis, irmãos, pode ler as provas que Deus fez com Moisés para que Moisés fosse até o Egito. Depois das 10 pragas do Egito, então saiu o povo de Israel da escravidão do Egito e foi para o deserto. No deserto, 40 anos do deserto, o povo murmuraram, reclamaram, e ali aqueles que murmuraram não acreditaram, não ouviram a voz de Josué e Calebe, os espias que trouxeram boas notícias da terra que manava leite e mel. A Bíblia diz que os homens mais velhos, as pessoas mais adultas daquela geração não entraram na terra prometida, mas os filhos, os netos, entraram na terra prometida. Depois de 40 anos, eles entraram na terra prometida, e ali toda essa história que nós conhecemos, Moisés morre, vem Josué,
assumindo ali o povo. Depois de Josué veio o tempo dos juízes, aí vem os juízes, aí veio o tempo dos reis. Aí começou a era dos reis. O primeiro rei foi Saul, 40 anos. O segundo rei, Davi, mais 40 anos. O terceiro rei, Salomão, 40 anos. Nós temos aí 120 anos de um reinado único, até este momento. Até o reinado de Salomão, as 12 tribos andavam juntas. Após a morte de Salomão, segundo a palavra de Deus, agora o seu filho Roboão, que foi o rei que nós falamos domingo passado, seu filho Roboão agora assume o trono. Mas, segundo relatos bíblicos, Roboão era muito jovem. Então, Jeroboão, um outro líder de Salomão, levantou contra o reinado de Roboão. A Bíblia diz que ele fez um levante, foi até Roboão e disse: olha, usando aqui as minhas palavras, nós só serviremos a você se você tirar a carga sobre nós. O seu pai Salomão, ele era muito pesado nas suas cobranças, nós trabalhávamos muito, então nós só serviremos a você se você diminuir a carga sobre nós. A Bíblia diz que então Roboão pediu 3 dias para pensar no assunto. O que acontece depois dos 3 dias? A Bíblia diz que o Roboão, ele foi pedir conselho para os anciões, os homens mais velhos, que já tinham trabalhado com o seu pai Salomão. Então os anciões disseram assim: olha, rei, se tu queres a bênção, usando as minhas palavras, a Bíblia diz em outras palavras, estou aqui resumindo, se você quer este povo como os teus servos, se você quer este povo do seu lado, fazei o que o povo está pedindo, tira a carga, tira um pouco da carga sobre eles. A Bíblia diz que Roboão não obedeceu à voz dos mais velhos, à voz dos anciões. A Bíblia diz que Salomão, ou melhor, Roboão, foi procurar agora os mais jovens, os jovens da sua época, que cresceram junto com ele. E aqueles jovens disseram para Roboão: Roboão, faça diferente. Fala para este povo que o dedo mindinho seu, o dedinho da sua mão, é mais grosso do que a cintura do seu pai. Fala para esse povo que se o seu pai chicoteava com chicote, o seu chicote vai ter nas pontas pedaços de ossos para cortar eles. A Bíblia diz que o Roboão ouviu a voz então dos mais jovens, não ouviu a voz dos anciões que tinham experiência, e assim Roboão fez. Passado 3 dias, agora vai o povo novamente a Roboão, juntamente com Jeroboão, que depois ele formou o reinado do norte, e ele chegou até Roboão, e Roboão simplesmente diz as palavras que os jovens tinham dito: o meu dedo mindinho será mais grosso do que a cintura do meu pai, tornarei muito mais pesado o trabalho de vocês. E neste momento da história do povo de Israel, neste momento a Bíblia diz que Jeroboão então levou consigo 10 tribos de 12, sobrou 2 tribos com Roboão. Somente 2 tribos ficou com Roboão, e o povo se separou. Neste momento houve a separação do povo de Israel, as 2 tribos, chamada Reino do Norte e Reino do Sul. Só que o Reino do Norte, ele ficou pelo caminho. A Bíblia não conta a história do Reino do Norte, ela conta a história do Reino do Norte até uma certa altura. Depois eles somem. Depois que os assírios levaram eles prisioneiros, eles nunca mais saíram deste lugar, segundo a Bíblia. E somente o Reino do Sul. Por que o Reino do Sul prevaleceu as 2 tribos? Porque o Reino do Sul tinha a promessa de Deus sobre Davi. Todos os reis que governaram após Davi, seguindo a linhagem de Davi, eles tinham a bênção por causa de Davi. Nós falamos domingo passado da importância de nós servirmos a Deus, a importância de nós obedecermos a Deus. Nós seremos abençoados, mas também as nossas descendências serão abençoados. Foi isso que nós falamos. Então agora Roboão morre, e quem vai assumir o trono agora é Abias, o rei que é filho de Roboão. E a Bíblia diz que quando Abias então assume o trono, Jeroboão ainda era rei de Israel, do Reino Norte.
Então o rei Jeroboão fez um levante contra o rei Abias. A Bíblia diz, nesse texto que nós, do capítulo 13, os irmãos verem aí, no capítulo 13 vai estar escrito o que eu estou falando. Jeroboão juntou 800 homens de guerra para guerrear contra Abias. Abias, por sinal, ele tinha apenas 400 homens de guerra. 800 contra 400 homens de guerra. Esta foi a tarefa de Abias. E quando Abias está de frente com esta grande emboscada, vamos dizer assim, porque é 800 contra 400, uma grande emboscada. A Bíblia diz que, no versículo que nós vamos ler agora, a partir do versículo 4, que quando Abias soube disso, ele reuniu todo o seu exército e foi. E ele subiu no monte, onde todos podiam ouvir. E ele disse estas palavras que eu vou ler agora para vocês, a partir do versículo 4. Acompanhe comigo. E pôs-se Abias em pé, em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e ele e seus filhos por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e o rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, e não lhes podia resistir. Agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançaste vós, fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como os povos das outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho ou 7 carneiros, logo se faz sacerdote daquele que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus. Aleluia. E nunca deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão. E os levitas se ocupam a sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã, cada tarde, holocausto, incenso aromático com os pães da proposição sobre a mesa pura, e o catiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde. Porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós deixastes. Eis que Deus está conosco, à frente, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Aleluia. Este foi o grito de guerra de Abias. Abias, diante da perseguição, diante da afronta de 800 homens contra ele, ele sobe no monte. Eu creio que não tinha nenhum equipamento de som. Ele ergue a sua voz e fala ali para 800 homens, dizendo aquilo que realmente iria acontecer se o povo de Jeroboão, o reino do norte, enfrentasse eles. Meus irmãos, o que nós queremos tirar de lição desta palavra de hoje é o nosso tema: vitória pela obediência do Senhor. Nós vemos aqui 2 reis, Jeroboão desobediente, Abias, no entanto, aqui até então obediente. Nós falamos domingo passado que os reis de Judá, eles por um momento obedeceu e por outro momento não obedeceu. A maioria dos reis de Judá, eles obedeciam no início e no final eles desobedeciam a Deus. Nesse texto que nós lemos, está no tempo em que Abias obedecia a Deus. Nós sabemos que pela palavra de Deus, pelo aquilo que o Senhor nos ensina, nós jamais vamos conseguir alguma coisa do Senhor se nós não obedecermos a Ele, se nós não amarmos a Ele, se nós não
realmente fazer aquilo que Ele nos pede com tanto amor. Interessante que aquilo que Deus nos pede, Ele não pede com exigência, mas Ele pede com amor. A petição de Deus é com amor. Ele quer realmente cuidar de nós. Ele quer realmente transformar a nossa vida. Ele quer realmente que nós entendamos o projeto que Ele tem para nossas vidas. Deus quer que realmente que nós ansiamos pelo céu, ansiamos pela presença de Deus. Deus quer que nós entendamos a sua palavra. Então não tem outra forma a não ser obedecer a Ele e a sua palavra. A obediência, no primeiro tema desta noite, primeiro tópico, na obediência nos tornamos mais valentes. Quando nós estamos certos de que nós estamos obedecendo a Deus, ou pelo menos nos esforçando ao máximo para obedecer a Deus, nós nos tornamos mais valentes. Como diz o apóstolo Paulo, quando nós pensamos que estamos fracos, nós estamos mais fortes. Porque quando nós realmente entendemos, obedecemos a Deus, vai chegar um momento em que nós nos sentimos fracos, mas é Deus que está nos fortalecendo. Então por isso que nós nos tornamos mais valentes, nós temos mais coragem de encarar as dificuldades, quando nós estamos na presença de Deus. Aqui nós vemos nesse texto, no versículo 3 e versículo 4, quando Abias estava diante do exército de 800 homens. Olhando aos nossos olhos, nós poderíamos dizer, não dá conta. Ele tem que correr, ele tem que realmente jogar a toalha, na nossa linguagem de hoje. Abias poderia dizer, não, desistimos, porque vocês são maiores, o seu exército é maior, nós vamos desistir, nós nos entregamos a vocês como servos. Mas Abias tinha uma certeza de que Jeroboão não andava com Deus. Abias tinha certeza que Jeroboão tinha feito 2 bezerros de ouro, segundo relatos da Bíblia em 2 Crônicas. Tinha feito 2 bezerros de ouro para que o povo adorasse aqueles bezerros de ouro. A Bíblia diz que Jeroboão fez para si sacerdotes, não pegou o sacerdote da linhagem de Arão, foi expulsar os sacerdotes da linhagem de Arão. Abias tinha certeza de que Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, estava com ele. Por isso que ele se tornava valente, porque ele sabia que no coração dele, o povo dele, a nação de Judá, o povo do sul, estava em obediência a Deus. Então não importava a quantidade do exército inimigo, Abias tinha certeza que ele ia vencer aquela guerra, porque Deus estava com ele. E assim acontece conosco também. Quando nós estamos em obediência a Deus, não tem exército que fica à nossa frente. Nós nos tornamos valentes, nós enfrentamos as dificuldades, nós não abaixamos a cabeça, porque Deus é maior, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está conosco. E nós só conseguimos ser valentes, homens fortes, mulheres guerreiras, quando nós estamos realmente andando no princípio da palavra do Senhor, quando realmente nós amamos a Deus, quando realmente nós queremos buscar a Deus, quando realmente nós entregamos a Jesus de corpo, alma e espírito. É preciso nós entendermos isso, querido, que a nossa força, ela vem de Deus. E quando nós estamos revestidos de autoridade de Deus, revestidos do Espírito Santo, não há gigante que fique na nossa frente, não há dificuldade que fique na nossa frente. Deus, Ele ajuda, Deus guerreia por nós, Deus transforma a tristeza em alegria, com certeza, porque Ele nos torna valentes. E a nossa valentia não é que nós vamos guerrear, não, nós nos sentimos fortes, porque aí a arma que nós temos é a palavra de Deus. Olha bem, a arma que nós temos quando nós nos tornamos valentes é a palavra de Deus. Assim como Jesus, lá no deserto, quando foi tentado pelo diabo, a Bíblia diz que Deus, ou melhor, Jesus, só usou a palavra. O diabo também queria enganar Jesus usando a Bíblia. Olha, está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e ele não deixará você cair no chão, enfim. Jesus sempre também dizia, as palavras de Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, somente ao teu Deus adorarás. Querido, quando nós
nós estamos cumprindo a vontade de Deus, assim como Jesus estava em obediência ao Pai, ele tinha valentia, ele tinha força, ele tinha coragem, não porque ele tinha força física, porque Jesus já tinha 40 dias, segundo a palavra que ele estava de jejum, ele estava debilitado fisicamente, mas havia uma valentia dentro dele, e essa valentia não vinha do seu corpo físico, mas vinha do Espírito de Deus que estava nele, porque ele estava em obediência à palavra de Deus. Então, quando nós estamos em obediência à palavra de Deus, nós nos tornamos fortes, nós vencemos as guerras, nós vencemos as afrontas, nós temos força para perdoar, nós temos força para pedir perdão, nós temos força para amar, nós temos força, porque Deus te torna valente, amém? Porque quem vai falar por você é o Espírito de Deus que está sobre você. Não é a sua força física, não é o seu querer, não é o seu ego, não é o seu pensamento não, que vai mandar em você, não. Quem vai mandar é o Espírito de Deus. Então, o primeiro ponto, para nós recebermos vitória pela obediência, é que a obediência nos torna mais valente. Nós ficamos mais fortes quando nós estamos em obediência à palavra de Deus. Isaías, escrevendo lá no capítulo 40, versículo 29, ele diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Deus faz isso, ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Foi assim que ele fez com Jesus, lá no deserto, e é assim que ele faz com você, é assim que ele faz comigo. Quando nós não temos mais força, mas você está caminhando em obediência a Jesus, em obediência à sua palavra, ele está dizendo: filho, eu te tornarei forte, eu multiplicarei a sua força, eu estarei contigo, eu não te abandonarei, porque eu sou o Deus que te fortaleço, eu sou o Deus que faz a diferença na sua vida e na nossa vida. Aleluia! A obediência nos faz isso, meus amados irmãos. Provérbios 18, versículo 10 ainda diz assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Aleluia! Ele é a torre forte, ele é aquele que sustenta, que nos ampara, enfim, ele é tudo para você, desde que nós estejamos andando na obediência a Jesus, amando a ele de corpo, alma e espírito. Ele quer fazer a diferença na sua vida. Em segundo lugar, na obediência ficamos seguros nas promessas de Deus. Nós temos aquela garantia: tem uma promessa para mim, tem uma promessa para mim. Diga assim: tem uma promessa para mim. Quando nós estamos em obediência a Deus, nós temos certeza que vai cumprir a promessa. Assim como Abias estava aqui. Abias estava diante de um exército o dobro do dele, mas pela certeza da obediência, pela certeza do poder de Deus que estava com ele, ele subiu no monte e gritou. Esse texto que nós lemos foi o grito de guerra dele, falando: Deus está conosco. E usando as minhas palavras: vocês abandonaram a Deus, vocês fizeram bezerros de ouros e começaram a adorar, fizeram para vocês sacerdotes do jeito que vocês achavam que estava certo, mas nós não. Abias dizendo: nós temos a promessa é que Deus deu a Davi, e essa promessa seguiu a Salomão, e essa promessa seguiu a Roboão, e essa promessa está sobre mim. Abias, a promessa está sobre mim, a promessa de Deus, do povo de Judá, da descendência de Davi. Ele tinha certeza da promessa. Você sabe por que ele falava isso com tanto vigor? Porque ele tinha certeza que estava andando nos propósitos de Deus. Então, quando nós estamos andando em obediência, nós ficamos seguros das promessas. A coisa não está boa, a coisa está difícil, mas tem uma promessa que vai melhorar. A palavra de Deus diz que o justo, ele viverá pela fé. A Bíblia diz que o justo, ele comerá o melhor dessa terra. Existe uma promessa. É por isso, querido, que nós andamos em obediência. Nós temos a segurança das promessas. Qual é a promessa que Deus tem para você? Qual é a promessa que Deus tem para nós? A promessa de que um dia Ele vai buscar uma noiva lavada e remida com seu sangue.
A promessa é que um dia Ele vai buscar uma igreja que perseverou, que lutou, que batalhou, que enfrentou todas as dificuldades por amor de Jesus, carregou a sua cruz até o fim, não cortou a sua cruz, mas conseguiu carregar ela até o fim, e lá no final, querido, a promessa vai ser entregue na sua mão, a coroa da vida vai ser entregue na sua mão, um novo nome você receberá. Essa é a promessa daqueles que perseveram em obediência à palavra de Deus. Então, quando vier as dificuldades sobre a sua vida, quando vier as dificuldades sobre a sua família, lembre, existe uma promessa. Está difícil, tem 800 homens contra mim, eu sou apenas 400, não tem problema, tem uma promessa para mim. A minha família está contra mim, o meu vizinho está contra mim, não tem problema, tem uma promessa para mim, eu estou andando com Deus, quer dizer que Deus vai me proteger. Deus vai te proteger, Deus vai te abençoar. Eu quero que os irmãos olhem com um olhar aqui humano esta guerra. Imagina você diante de um exército de 800 homens e o seu exército com 400 homens. Enfim, querido, o que nós estamos querendo dizer? Quando nós estamos em obediência ao Senhor, nós temos segurança. Deus está comigo, Deus não me abandona, mesmo que as dificuldades sejam grandes, Deus está comigo, Deus vai me ajudar, Deus vai me abençoar. 2 Crônicas capítulo 3, versículo 5, diz assim: não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, para uma aliança de sal. O que é aliança de sal? Pesquisei para os irmãos, para não ficar nesse ponto de interrogação. Aliança de sal, segundo a NVI, é uma aliança irrevogável. Irrevogável. É um costume oriental mencionado no Levítico capítulo 2, versículo 13, também em Números capítulo 18, versículo 19. Significa, a cerimônia consistia em comer sal como penhor de um pacto ou uma aliança. Era a garantia de uma amizade perpétua, simbolizava pela qualidade do sal, como preservador contra corrupção. O sal não tem esse poder de preservar contra a corrupção. Quando quem mexe com gado, couro de gado aqui, muitos fazem isso, pega o couro, joga sal nele, ou quer guardar uma carne, você joga sal para ela não estragar. O sal não deixa a carne apodrecer. Então o sal simbolizava isso. Esta aliança, portanto, não podia ser quebrada. Por isso que a linguagem bíblica, quando fala aliança de sal, era uma aliança irrevogável, uma aliança que não poderia ser quebrada. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus nos fez uma aliança de sal, na linguagem dele, na nossa linguagem, uma aliança irrevogável. Essa é a aliança que Deus fez com nós. Deus tem uma aliança com você, Deus tem uma aliança com nós. Então, querido, existe uma promessa. Se você está em obediência, se você está amando a Deus, se você está seguindo a palavra, creia, Deus vai abrir portas, Deus vai fechar portas se possível, Deus vai te abençoar, Deus vai guerrear por você, Deus vai fazer tudo por você, desde que nós andamos em obediência à sua palavra. Em terceiro lugar, na obediência, mantemos um relacionamento diário com Deus. Olha que interessante. O texto que nós lemos, 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Abias, quando ele estava relatando em cima do monte, ele diz assim: cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático. Essa é a tarefa daqueles que andam em obediência ao Senhor, todos os dias. Aqui a Bíblia está dizendo que era de manhã e à tarde. Quantas vezes por dia nós lembramos de Deus? Quantas vezes por dia você para orar, para meditar, para ler a Bíblia? Aqui a Bíblia está dizendo que esse povo que enfrentou esse exército, Abias estava dizendo: nós temos de manhã e à tarde, todos os dias, de manhã e à tarde, oferecemos holocausto, quer dizer,
nós entramos em adoração a Deus, nós entramos em culto ao Senhor, todos os dias, de manhã e à tarde. Quantas vezes nós fazemos culto ao Senhor? Uma vez na semana. Então quer dizer que nós temos que fazer em casa. Em casa nós temos que tirar o nosso tempo de palavra, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de consagração. É todos os dias, irmão, não é só uma vez por semana, é todos os dias. Aquele que tem a obediência, aquele que quer a vitória pela obediência, a vitória só vai vir se nós realmente cumprir o que está escrito nesta palavra. Esta é a mensagem que o Senhor trouxe para nós nesta noite, relatando aqui a vida de Abias, o rei Abias. Cedo e de tarde eles ofereciam holocausto ao Senhor. Nós não somos melhores do que eles, nós temos também que fazer a mesma coisa. Nós temos que lembrar do Senhor todos os dias, se possível, de manhã e de tarde. Faz sentido. De manhã você agradece pelo dia que está começando, de tarde você agradece pelo dia que se encerrou. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Querido, eu tenho certeza que o mundo seria diferente, a igreja seria diferente, se todos nós adotássemos esse padrão de vida, esse padrão de relacionamento com Deus, relacionamento diário com Deus, cedo e de tarde, adorando a Deus, agradecendo a Deus. Este é o papel do cristão, este é o papel daquele que serve a Deus, daquele que quer a vitória das suas mãos. Salmista escrevendo, ele diz assim no Salmo 25, versículo 5: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todos os dias. Salmista, ele está dizendo, eu espero todos os dias. Quer dizer que todos os dias ele estava de antena ligada, ele estava em observação, ele adorava a Deus todos os dias. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, o apóstolo Paulo nos fala assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Olha bem, pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Nós temos aqui dois personagens, o salmista e o apóstolo Paulo. O salmista, ele está dizendo que ele esperava pelo Senhor todos os dias. Quer dizer, ele estava em adoração todos os dias. O apóstolo Paulo, ele já adorava a Deus, mas a adoração dele era pesada, era castigo, era perseguição. Ele dizendo assim, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Apóstolo Paulo sentia um peso, apóstolo Paulo sentia dificuldade. E qual era a dificuldade que ele sentia? Qual era o peso que ele sentia? Era pela sua família? Era pela sua empresa? Não, ele tinha um peso dentro de si, e o peso era por todas as igrejas que ele tinha aberto. Ele se preocupava com a igreja. Qual é a nossa preocupação hoje, obedecendo a Deus? Às vezes, meus amados irmãos, Deus quer que nós realmente nos importamos com a igreja, nos importamos com as pessoas que estão do nosso lado. Nós temos que amar, nós temos que trazer para perto, nós temos que ensiná-las. A obediência pela palavra de Deus traz vitória. Se nós queremos vitória, nós temos que olhar para esta mensagem de hoje e dizer: Senhor, eu quero ter um relacionamento diário com o Senhor. Diário. Eu quero de manhã e de tarde. Eu quero todos os dias ansiar pelo Senhor, como diz o salmista. Como diz o apóstolo Paulo: Senhor, eu quero todos os dias pensar na tua igreja, pensar nas coisas da igreja, pensar como vai meu irmão, ou como vai o pastor, como vai a pastora. Será que eles estão bem? Será que eles estão passando alguma dificuldade? Será que a sua família vai bem? Nós temos que nos preocupar uns com os outros. Igreja é para isso, igreja é para amar, igreja é para abraçar. E a vitória vem quando nós obedecemos a palavra de Deus. Para nós encerrarmos, Lucas capítulo 19, versículo 47 diz assim:
diariamente. Olha mais um texto que fala de nós termos uma constância. Diariamente Jesus ensinava no templo. Diariamente Jesus ensinava no templo. E aí nós olhamos para a nossa geração hoje, irmão Elis. Todo mundo quer bênção, todo mundo quer vitória, mas ninguém quer fazer o que Jesus fez. Ninguém quer fazer diariamente. Ele estava no templo, mas os principais sacerdotes, escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-los. Tinha isso também. Jesus estava diariamente no templo, pregando, e além disso, tinha os sacerdotes e os escribas que perseguiam, queria matar Jesus. Jesus não tinha a liberdade que nós temos hoje. Hoje nós temos uma liberdade de pregar a palavra. Nós podemos pregar diariamente, mas nós não pregamos. Nós só queremos para nós. Nós só preocupamos conosco. Na obediência, temos a certeza de Deus na nossa frente. Quando nós estamos em obediência, nós temos certeza de Deus na nossa frente. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 12. Diz assim: eis que Deus está conosco. Abias está dizendo: Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para rebate contra vós outros, ó filho de Israel. Está dizendo aqui para Jeroboão, que estava contra ele: não pelejareis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Aleluia. Quando nós estamos em obediência, querido, nós podemos gritar bem forte para o diabo, podemos gritar bem forte para a circunstância. Não adianta você vir, não adianta você pelejar contra mim, porque quem está comigo é maior do que aquele que está com você. Quando nós temos a certeza, estamos andando em obediência, e esta obediência, querido, eu falo em obedecer a Cristo, a sua palavra, em acreditar no seu evangelho, é sermos obedientes ao Senhor. Nós vamos realmente ter esta coragem, ter essa certeza de que Deus está na sua frente, que não há barreira que você não possa suportar, não há dificuldade que você não vença, porque Deus te fortalece. Aleluia, Ele está na nossa frente. Se Deus está na nossa frente, não precisa se preocupar nem com quem está atrás. A Bíblia diz nesse texto, você vê a história, que depois que Abias fez esse discurso no monte, a Bíblia diz que Jeroboão, o rei inimigo, ele não ouviu, ele desobedeceu. A desobediência é o que traz. Jeroboão, em vez de ele sair embora, a Bíblia diz que ele fez emboscada. Ele mandou o seu exército ir por trás do exército de Abias. Então ficou um exército atrás e outro na frente, e o exército de Abias ficou no meio. Quando o exército de Abias viu que eles estavam atrás, eles clamaram a Deus. O texto diz: eles clamaram a Deus, e Deus derrotou todos os exércitos do rei Jeroboão, somente com clamor. Então quer dizer assim, quando nós estamos em obediência, Deus está na nossa frente e Deus está na nossa retaguarda também. Não tem nada que vença você, porque você está com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele vence a batalha, Ele vence a guerra por você, Ele vence por nós. Querido, isto é a certeza da palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Obedeça a Deus, obedeça a Jesus e seja vitorioso, seja vitoriosa. Acredite, não vai ser fácil, mas Deus te dá força, Deus te dá sabedoria para você caminhar com Ele, e Ele vai te dar vitória. Eu creio nisso, porque esta é a promessa do Senhor. Salmo 18, 31 diz assim: pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Fique com esse texto para nós concluirmos. Deuteronômio 4, 24 diz assim: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. Ele é Deus zeloso, Ele consome os inimigos, Ele consome as dificuldades. Salmo 116, versículo 5, para encerrarmos:
compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ficamos de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que às vezes, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós deparamos com aquilo que Deus fala com os nossos corações, só parece que é difícil. Mas na realidade, quando nós estamos em obediência, como aqui aconteceu com o rei Abias, nós ficamos valentes, nós ficamos fortes. O que Deus quer que você faça, só adore Ele em verdadeira obediência. Em verdadeira obediência. Porque não adianta nós pensarmos que nós enganamos Deus. Jamais. Nós temos que obedecer a Deus. E você vai provar do melhor de Deus. Quer provar do melhor de Deus? Quer ser abençoado? Quer ser valente? Obedeça ao Senhor Jesus. Ele tem grandes coisas para entregar para vocês. Para entregar para nós. Ele tem maravilhas incomparáveis, bênçãos incomparáveis. Deus é Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esta é a palavra. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco através deste texto. E cremos que toda obediência, ela traz frutos, traz vitória. Sabemos, ó Pai, que aquele que obedeceu todas as coisas foi o Senhor Jesus. E através dele, Pai, nós temos a garantia de que nós somos perdoados. Mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor anela pelos seus filhos em obedecer, em buscar uma obediência. Por mais que nós não conseguimos ser 100%, jamais nós vamos conseguir ser 100% em obediência. Mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor olha o coração e vê a intensidade da busca dos teus filhos. Quanto mais nós buscamos a obediência, mais o Senhor abençoa. Aleluia. Então, Deus, abençoa a nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Deus, capacita-nos para sermos valentes, para sermos fortes. Capacita-nos para vencermos as dificuldades. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Deus, no nome de Jesus Cristo. A Tua igreja, Pai, uma boa parte está aqui, a outra não vem, mas aqueles que estão em casa, nós também oramos por eles. Deus, amado, que o Senhor esteja derramando da Sua graça. Que haja um mover do Teu Espírito Santo sobre a vida desta igreja, Senhor. Que o mover, Senhor, sobrenatural do Senhor venha acontecer sobre as nossas vidas. Que nós sejamos prósperos. Deus amado, que nós possamos ganhar almas para o Senhor este ano. Deus, nós queremos batizar almas este ano. Deus, dê para nós almas, dê para nós vidas neste lugar. No nome de Jesus, ó Pai, amplie os nossos horizontes. No nome de Jesus, tira, Senhor, toda preguiça, todo desânimo da Tua igreja. Deus amado, que nós possamos ser uma igreja valente, confiante que o Senhor está na frente de todas as dificuldades, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.